Glória a Deus, Pai do Senhor, com alegria. Vocês estão aí, vamos aproveitar para fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos aproveitar para convidar as crianças para ir para essa linha, viu? Dirige-se essa linha com as tias lá que vão monitorar. Aleluia. Capítulo 3 da carta ao Timóteo, segunda carta. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 5, depois o 14 ao 17. Dá para colocar aqui no... Está bem aqui já, né? Aleluia. Então, do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo 14 ao 17. Então diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Timóteo, Paulo conheceu Timóteo e o consagrou presbítero ou bispo, poder dizer bispo, na igreja em Éfeso. Timóteo sofreu muito como pastor daquela igreja, por algumas razões. Primeiro, Timóteo era muito lento, muito parecido comigo assim, né? E era muito, sabe, no discurso dele muito manso, muito macio, muito lento. E muitos da igreja, a maioria, eu acho, das igrejas em Éfeso, criticava Timóteo por isso, porque eles queriam aquele pregador pentecostal, barulhento, que vai para cima e tal, entendeu? Mas Timóteo era o Timóteo era mais do ensino, né? Ele era mais tranquilo, ia entregando a palavra de Deus, ensinamento com muita tranquilidade. Ele tinha outro problema, ele tinha um problema estomacal, então ele vivia muito doente. Então Timóteo não era aquele pastor de estar assim permanentemente na igreja. Faltava alguns cultos porque estava doente, né? O pessoal lá, o mesmo pessoal que falava mal da mensagem dele, criticava também por ele ser ausente. Mas mesmo sabendo que ele se ausentava, não porque ele queria, mas porque ele era muito debilitado, ele era muito doente. Era um homem novo, tinha uns 40 e poucos anos, né? Mas tinha esse problema da delimitação e muita timidez. Timóteo também não era aquele pastor de toda hora pegar o cajado e bater na ovelha. Ele era muito apacentador, ele era mais apacentador do que admoestador, do que exortador. Ele mais admoestava o seu rebanho, o rebanho que estava sob a sua responsabilidade. Eu já passei por isso algumas vezes, sabia? Por ter esse discurso leve, lento, né? Na manha, o pessoal diz, entendeu?
ou ser uma pessoa muito doente também. Muito doente também. Cadê o pastor Nery? Ele está doente. O pastor Nery está doente. Rapaz, esse cara só vive doente, meu irmão, né? Por que ele assume igreja? Por que ele assume, tá entendendo? Aí Timóteo ficou triste e desabafou com Paulo, através da resposta das cartas. Disse: eu não vou ser mais pastor da igreja. E era uma igreja muito grande, a igreja em Efésios, né? Em Éfeso, desculpa, a igreja aos Éfesos. Era uma igreja imensa. Era uma igreja de muitas pessoas sábias. Era uma igreja de destaque. Paulo disse para ele: rapaz, para com isso, meu irmão. Deus te chamou dessa maneira. Cada um tem uma forma, tem uma maneira de pregar, de ministrar, de administrar. Tem uns que são mais agitados, tem outros que são mais calmos, outros são medianos, né? Tem uns que são mais explosivos, outros mais suaves. Não desiste não da tua carreira, Timóteo. Tu foi chamado para isso, Deus te chamou para isso. O que tu tem que permanecer é na palavra, na doutrina, ensinando sempre a verdade, como sempre tu fizeste. E Paulo, muito preocupado, ele profetiza aqui algo que parece-me que é muito parecido com os dias de hoje. Ele disse para Timóteo: ó Timóteo, saiba disso, não esquece. Nos últimos dias, Paulo estava falando lá para cá para frente. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Que tempos terríveis são esses? Ele fala aqui, ele diz: os homens serão egoístas. Nós não estamos vivendo uma era de egoísmo, de individualismo. Cada um está buscando o seu próprio interesse. O sentimento coletivo está se perdendo. Ninguém mais, as famílias não almoçam mais juntas, né? Não se reúne mais na mesa para tomar um café, para tomar um chá, para almoçar, para jantar. Não se reúne mais todos para assistir um bom programa de televisão, uma pregação, vamos dizer assim. Cada um pega o seu prato, o seu celular, senta individualmente, em hora qualquer. Não há mais o pensamento coletivo. Quando se pensa em coletividade, se pensa em imitação, que é perigoso. Então o homem se tornou egoísta. Tanto é que o feminicídio tem crescido assustadoramente, principalmente no nosso país. Que a mulher não quer mais o camarada, quer separar ele, não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém, vou matar. Isso é egoísmo puro, né? Ele acha que ele é proprietário daquela mulher. Não precisa nem casar, porque agora namorou, pronto, o namorado já acha que a namorada é propriedade dele. Onde foi naquela hora? Porque eu te liguei para ti, tu não atendeu o telefone. É propriedade. Vai chegar um tempo, Timóteo, que os homens, de tempos ruins, que os homens serão egoístas. Já chegou. Serão arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa que só ele que sabe a verdade, só ele que tem razão, né? Só ele que está com a razão. Ele não aceita domínio de ninguém. Então ele diz o que ele quer, ele fala quando quer, no momento que quiser. A gente conhece muito gente assim, né? Arrogante. Ele diz também que avarentos, pensa só no dinheiro, presunçosos, blasfemos, estão blasfemando, né, contra a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Desobedientes aos pais. Jesus disse que chegaria esse tempo, né, que seria filho contra pai, pai contra filho, filho estaria matando o pai estaria matando o filho, matando a mãe matando o filho. Jesus profetizou e já está, isso acontece, que mais a gente vê na televisão. A gente abre a televisão, no jornal de especulação, no noticiário, chega a sair sangue, né, da televisão. Tanto crime que é divulgado ali. Ímpio, você sabe que é uma pessoa ímpia? A gente não deve chamar ímpio para qualquer pessoa. O ímpio, segundo a psicologia, é aquela pessoa que faz maldade por prazer, que não tem piedade nenhuma. Ela mata uma pessoa como quem mata uma muriçoca. Está dando para entender?
Ela mata e tem prazer, como os amalequitas faziam. Eles tinham prazer em matar, em destruir, em ver as pessoas, as nações destruídas. Eles não tinham nem necessidade tanto daquilo, mas era por maldade, a impiedade, que é muito parecida com a perversidade. O pervertido é aquele que tem prazer em fazer a perversão, em praticar a perversão. Ele não tem sentimento de culpa nenhuma, porque ele não tem mais domínio sobre a sua própria emoção, ele é compulsivo, ele é impulsivo. Paulo então vai dizendo aqui: irreconciliáveis. Que são as pessoas irreconciliáveis? Aquelas que não conseguem liberar perdão. Parece que perdoar não é muito fácil mesmo, né, gente? Não é muito fácil. E fica ali guardando aquele rancor, aquele ressentimento, e vai virando uma raiz de amargura. Se vira raiz de amargura, tudo que tem raiz cresce. Cresce ao ponto da pessoa se tornar um esquizofrênico, um psicopata, um maníaco, porque acumulou aquele sentimento ressentido dentro de si, aquela mágoa, aquela ira, aquele ódio. Então é uma pessoa irreconciliável, não se reconcilia com ninguém. Caluniadores, como tem, né? Minha vida toda sofre calúnia. Que as pessoas, elas já estabelecem juízo, elas não procuram ter conhecimento de causa, elas não procuram ter conhecimento de fato. Temos aqui um advogado que sabe disso, né? Não procura saber por quê, já chega julgando, julga pela aparência. O professor Alexandre, que morou conosco, nós moramos numa república aqui em Paraupebas, cabeludão, andava todo assim, malucão, tocava guitarra. Aí um aluno perguntou para mim um dia: esse professor, ele gosta de usar uma drogazinha assim de vez em quando? Eu digo: rapaz, nem álcool ele consome. Não, porque ele é todo malucão, cabelão aqui, todo enrolado, jogado aqui para trás, amarrado, e anda todo assim. É o jeito dele, mas ele não consome droga nenhuma. Pelo contrário, um camarada que tem um coração muito bom. Estabeleceram um julgamento só porque ele tinha um cabelão, tinha um jeito de roqueiro e tal, entendeu? Tocava guitarra. Sem domínio próprio, isso aí. O domínio próprio parece estar distante da sociedade de hoje. O camarada não pode cortar, te trancar no trânsito, trancar o camarada no trânsito, que ele, se tiver uma arma, ele mata o camarada. O camarada querendo ultrapassar pela direita ontem. O pastor Neide estava comigo. Aqui, ó, querendo ultrapassar o carro dele, forçando. Eu acho que ele queria ver se ele conseguia passar entre mim e a calçada. Eu afastei um pouquinho para ele passar. Ele estava errado, mas o que ele abriu o vidro lá do carro, eu não ouvi o que ele falou, mas pelo movimento da mão eu entendi o que ele estava querendo dizer para mim. Você está entendendo? Sem domínio próprio. Eu falei, né, pastor Neide? Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te proteja. Fiz igual a Roberta Miranda: vai com Deus. Está faltando isso, amados. A gente contar até 1000 para não matar ninguém. Não é até 3, não. Domínio próprio. Jesus era gestor das suas próprias emoções. Jesus é como se ele fosse transparente. Jogava uma pedra nele, passava direto aqui, não atingia ele. Então, nós chegamos nesses últimos dias, né? De pessoas sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Vou falar uma coisa muito interessante. Uma mãe de aluno, eu vou ter permissão para falar, né? Falou que nós estamos gostando, nós professores estamos gostando de dar aula online, sabe? Porque a gente não trabalha, não. Vocês estão gostando, né, de dar aula? É bom que está ao vivo aqui.
estão gostando de dar aula assim online. Eu não aguento mais esse negócio de aula online. Se ela soubesse que nós também não aguentamos mais. Está entendendo? A gente trabalha mais dando aula online do que se estivesse na aula presencial. Porque o nosso aluno, por exemplo, meu aluno eu tenho que atendê-lo de 3 até as 6:30 da noite. Eu atendo até meia-noite, 1 hora da madrugada. Que ele manda mensagem para tirar dúvida para mim. Se eu não tirar a dúvida dele, o que é que vai acontecer? Ele está dizendo que eu não estou dando atenção para ele. Mas está lá, eu tenho que ficar com o olhão, botar 2 palitos de fósforo aqui, o olho aberto, com sono, para atender o aluno. E aí diz que não estão trabalhando, não. Isso se chama precipitação, ignorância, porque não conhece o fato, não é conhecedor de causa. Os fariseus fizeram isso com Jesus, né? Caluniaram, maltrataram, prenderam, espancaram, deram soco em Jesus, cuspiram na cara dele e levaram até uma cruz e o crucificaram. Pela precipitação, por caluniarem, por não serem dirigidos pela palavra de Deus. Soberbos. O que é que leva o homem à soberba, né? Eu sou parecido Brad Pitt, né? Eu sou o bonitão aqui, ninguém é mais bonito do que eu. É o caso do espelho, né? Espelho, espelho meu, disse tem alguém mais bonita do que eu. Aquela bruxa, né? Que era feia e que ela fazia uma bruxaria e ficava bonita, aquela história infantil. E quando alguém disse assim, tem sim, o espelho um dia disse, tem sim alguém mais bonito que você. Quem é essa pessoa que eu vou matar? Que era Branca de Neves, né? E ela perseguiu, pegou uma maçã podre, levou, tirou uma de ser amiguinha da soberba. Você sabia que isso foi o primeiro pecado de Satanás lá no céu? A soberba, a autossuficiência. Ele era o querubim amado de Deus. Ele era o único querubim no céu entre milhões e milhões, que era o único ungido por Deus. Querubim já é superior. Querube do grego significa superior, era um anjo superior. Todo querubim é um anjo superior. Mas ele era o chegado de Deus, era segundo o coração de Deus. E ele se encheu, né? Agora eu sou o cara, né? A ponto dele olhar assim para um lado e para o outro e dizer assim, não, se eu sou assim tão poderoso, tão cheio de harmonia musical, 7 vezes inteligente, tem 7 cérebros, né? Não vou me submeter ao chefinho. Eu vou criar meu reino. Eu posso fazer isso. Quem sabe aí, uma metade dos anjos não me acompanhe, e eu vou montar o meu reino sobre as estrelas, ou seja, sobre os anjos. E eu serei igual ao Altíssimo. Até porque não dava para ele dizer eu serei superior, né? Não tinha condições. Já não tem condições de ser igual, imagina ser superior. A soberba. Eu não vou pedir perdão para essa pessoa, porque não fui eu que ofendi a ela. Foi ela que me ofendeu. E ela tem que vir aqui na minha casa. Se ela me chamar para ir na casa dela, eu não vou. Porque ela me ofendeu aqui, na frente da minha casa. É aqui que ela tem que vir. Isso é soberba. O diabo comemora, ele festeja lá no inferno quando alguém age dessa maneira. Quando o perdão não é só alguém tem que pedir perdão porque ele ofendeu. Você também tem que pedir perdão para aquela pessoa que lhe ofendeu. Sabe por quê? Porque você pode ter provocado a ira naquela pessoa, por isso aquela pessoa te ofendeu também. Tem uma obra do Camilo Castelo Branco, Amor de Salvação, que o personagem Jorge descobre que a esposa dele o traía com vários homens, porque ele fazia as viagens dele não sei de quantos séculos para voltar para casa. E a mulher não fazia nada, só ficava olhando para... Tinha empregada para tudo, ele era rico. E ela caiu no leito de enfermidade com tuberculose, que era a doença do século XIX, estava morrendo. E ele chegou lá com ela e disse assim, eu quero te pedir perdão, minha esposa. Disse, não, mas é eu que tenho que pedir perdão para ti, Jorge. Não, eu quero te pedir perdão. Me perdoa por tu teres me traído.
Que atitude nobre. Você está entendendo? Ele estava reconhecendo que a esposa traiu, porque ele é que foi o culpado, é ele que precisava pedir perdão, porque ele gerou aquela situação. De repente nós não geramos uma situação que alguém nos ofendeu, não teve o controle emocional porque nós geramos alguma situação. Mesmo independente disso, devemos pedir perdão sim, e devemos liberar perdão. A mensagem está encaminhando para o perdão hoje, não era para isso aí não, mas está encaminhando, né? O Espírito Santo está nos levando para isso. Mais amante, aleluia, aleluia, Senhor. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de bonzinhos, de ovelhas, mas com, né? Tem a capa de ovelha, mas por dentro é um lobo, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Diante desse tempo ruim, de maldade, de fúria, de calúnias, de egoísmo, de arrogância, de soberba, o que é que Paulo diz para Timóteo aqui no 14? Olha, Timóteo, tudo isso vai acontecer nos últimos tempos, e já está acontecendo hoje, né? Mas quanto a você, Timóteo, quanto a você que é tímidozinho, que é todo frágilzinho, que pode morrer a qualquer momento, né? O Timóteo ficou olhando assim para Paulo e disse: rapaz, se tudo isso vai acontecer, se eu estiver vivo na época, eu não vou aguentar, porque eu sou tão franzino, tão pequenino, tão fraquinho. Eu sou pastor aqui dessa igreja, mas eu me sinto a ovelha mais fraca, com tendência a cair. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu. Lindo isso aqui. E das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Deus nos chama nessa noite para falar para nós permanecermos naquilo que nós aprendemos. A Bíblia Sagrada, ele vai dizer aqui, que é uma inspiração divina. Eu só não nasci no meio dos livros porque eu era pobre de marré. Mas eu já falei isso aqui, o meu pai emprestava livro dos patrões dele para levar para eu ler, porque ele viu que era um menino que com 10 anos foi alfabetizado, aprendeu a ler, ficou apaixonado pela literatura. E eu me apaixonei por livros. Tanto é que eu fiz letras, tenho especialização em literatura luso-brasileira, sou louco por texto, gosto de ler, pesquiso, me debruço nas pesquisas, na leitura. Eu tenho fome e sede de conhecimento. O primeiro livro que meu pai levou para eu ler foi o de Luís de Camões, Os Lusíadas. Quem conhece esse livro diz: coitado de mim, né? Olha a maçaroca, com a linguagem do século XVI. A língua portuguesa tinha acabado de se tornar uma língua oficial, mas com toda aquela parafernália, né, de metáforas. E eu li, não entendi foi nada, mas eu li. Depois ele me deu um livro do Olavo Bilac. Ele conseguiu um poeta, só poesia, Olavo Bilac. Outro, uma linguagem super depurada, né? Dicionarizada. Os parnasianos, eles primavam pela linguagem rebuscada. Não entendi nada do Bilac também. Até que ele me deu 5 minutos e a viuvinha do José de Alencar, do cearense. Aí eu comecei a entender, era uma narrativa. E comecei me apaixonando pelos livros. Aí Deus sabia disso, sabe o que ele fez comigo? Mandou alguém me dar de presente uma Bíblia Sagrada. Eu, quando peguei a Bíblia, que eu comecei Gênesis, eu me apaixonei por Gênesis de cara. Até hoje, o meu livro preferido é o livro de Gênesis. Olhei para Gênesis, que coisa fascinante isso aqui. Claro que eu já estava adulto, não era professor ainda, mas era estudante. Já gostava de ler. Depois que eu terminei Gênesis, eu pulei lá para Mateus, o primeiro evangelho. Foi lendo Mateus, terminei Mateus, fui para Atos dos Apóstolos, fiquei
fascinado com Atos dos Apóstolos, aquela coisa do Espírito Santo descer com fogo e batizar todo mundo, e todo mundo ficar alegre, falar em línguas estranhas, começar a profetizar. E Pedro era covarde, passou a ser corajoso e pregar o evangelho. Digo, meu Deus, eu quero experimentar esse Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Foram 12 meses, de janeiro a janeiro, lendo a Bíblia todo dia, comendo a Bíblia todo dia, me alimentando a Bíblia todo dia. Às vezes eu lia 3 vezes no dia a Bíblia Sagrada. Até que Deus, já estava a semente toda aqui, né? Dentro de mim. O Espírito Santo só fez dar uma regadinha assim, aí a semente começou a brotar, né? Aleluia. Eu, apaixonado pelos livros, e comecei a ver que a literatura, ela sempre me fascinou, a literatura sempre me deixou muito assim, numa leveza tremenda, né? Grandes escritores, como Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, um dos maiores do mundo, que estudou até a 3ª série do ensino fundamental, o 4º ano agora do ensino fundamental. Machado de Assis, em fase de alfabetização, se tornou um autodidata. Queriam tirar do dicionário o autodidata. Fernando Henrique Cardoso queria tirar, porque tinha um candidato, não vou dizer o nome, que era autodidata, que era adversário dele, poderia ganhar a eleição, e ganhou depois. Então tira esse negócio de autodidata, tem que ter diploma. E tanta gente com diploma de nível superior e analfabeto funcional, lê e não sabe o que está lendo, lê e não entende. E a Bíblia Sagrada, comecei a ver uma coisa estranha na Bíblia Sagrada. Nos outros livros, eu via o personagem e não enxergava o autor. Na Bíblia Sagrada, eu via os personagens e via o autor fazendo intervenções na vida dos personagens. E eu comecei a acreditar que esse Deus que inspirou a Bíblia Sagrada era o Deus vivo, um Deus ressurreto, um Deus ressuscitado, um Deus que está sentado num trono sublime, né, interminável, infinito. Do seu lado, Jesus Cristo, nosso intercessor, mas que Ele mandou para cá, para a nossa vida, a 3ª pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, para Ele habitar em mim, em você, habitar em todos nós. Não existe literatura mais transformadora, mais alimentar do que a Bíblia Sagrada. E já teve gente famosa que disse que a Bíblia Sagrada é mentirosa. E o camarada é professor de história, é filósofo, tem mestrado em filosofia. Se ali a Bíblia é um livro mentiroso, me diz qual é o livro que não é mentiroso, que é a verdade. Então tudo bem, a gente rasga a Bíblia, a gente queima a Bíblia, a gente joga fora a Bíblia, e aí você indica um livro que eu possa ter como um manual de instrução para a minha vida. Um livro que venha transformar, que transforma o drogado num grande pregador, ou no levita que adora o Senhor no altar. Que transforma o covarde, o mentiroso, o violento, o presunçoso, numa pessoa humilde que chora diante da presença de Deus. Me mostra um livro que faz isso, que transforma. Paulo vai dizer para Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o livro que nos ensina. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Uma vez eu fui ministrar, foi em 1900 e... faz tempo isso, 93. Vi dar um estudo adicional aqui, de 10 dias, depois eu fui para Vigia, depois eu fui para Tucuruí, no mês de julho. E aí, uma dessas cidades, eu não tenho lembrado agora se foi aqui, mas era mais ou menos 50 professores. Eu perguntei: quantos livros vocês leram este ano? Pelo menos quem leu 5 livros aí? Ninguém levantou. 3, ninguém levantou. 2,
Ninguém levantou. Eu falei um livro inteiro. Aí lá uns 12 levantaram a mão. Você manda o seu aluno, era curso de língua portuguesa, você manda o seu aluno escrever, fazer redação, produzir texto. E você diz, eu quero essa produção a semana que vem, no dia tal, hora tal. Se não entregar, eu não recebo mais. E às vezes, muitos não entregam, e alguns que entregam o texto não está. Parece que não está do seu agrado. Você diz, não, mas não está bom o texto. Se o texto está ruim, você é burro. Eu disse, você que cobra, vocês que nós cobramos, eu vou perguntar para vocês, quantos textos vocês escreveram esse ano? 10 textos? 5 textos? 3 textos? 2 textos? Eu descobri que eles não liam e nem escreviam. Como é que eu quero que o meu aluno escreva se eu não escrevo? Que ele leia se eu não leio? Que ele tenha o hábito da leitura e da escrita se eu não tenho o hábito, eu sou o mestre, eu não ensino. Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, ele disse, vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou mestre e senhor de vocês. Ora, eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, então façam a mesma coisa, lave os pés uns dos outros. Como é que eu vou alcançar o pobre pecador lá fora, que está morrendo afogado no pecado, pedindo socorro para eu salvá-lo? Vou falar do evangelho para ele se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tenho o hábito de ler, se eu não tenho o domínio de ler, se eu não sou apaixonado pela palavra. Você não precisa dizer, mas quantas pessoas aqui já leram a Bíblia em algum momento na vida que começaram a chorar lendo o texto, né? Eu acho que todos já passaram por isso, não já? De você quase não conseguir terminar de ler, porque inclusive a lágrima prejudicou o seu livro, porque a sua Bíblia, porque caiu na página e manchou. Porque essa palavra, ela é viva. Essa palavra, ela transforma. Por isso, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a primeira coisa que se faz de manhã, quando acorda, é pegar o celular e olhar nas redes sociais. Não é isso? Não é isso que a sociedade faz? A gente olha dentro de um ônibus, olha numa fila de banco, numa fila de hospital, cada um com seu celular. Eu também faço isso. Até porque eu não tenho com quem conversar mais. Eu tenho que conversar com o meu celular. Eu fiz uma pesquisa, ensino médio, há 3 anos atrás, e os meus alunos, 75% do tempo que eles gastam no celular é com jogo. Os outros 25% é com sites que não são recomendáveis. Aí eu pergunto, e a pesquisa que nós pedimos para vocês? Ah, é mesmo, professor, a pesquisa, é isso, a pesquisa, né? Que hoje você não precisa ir numa biblioteca, claro que é importante a biblioteca. O Google tem quase tudo que você precisa. Mas se perde mais tempo nas redes sociais, com coisas bobas, com besteiras. Eu estava falando para minha esposa que os reality shows, eu acho que foi inventado no inferno. Viu? Os reality shows, hoje eu estou para bater, amados, viu? O Espírito Santo está me dando autoridade aqui. Os reality show foi feito no inferno, sabe por quê? Porque aquele confinamento é para gerar conflitos mesmo. Os 2, 3 primeiros dias, está tudo bacana, meu amigo, bate no peito, você é minha amiga e tal. Depois começa, porque ali é um jogo. A Bíblia Sagrada, o Evangelho, a Sagrada Escritura não é um jogo, é uma verdade inspirada do céu para a nossa vida, para nós termos uma vida melhor. Pode assistir reality show, não tem problema, não é pecado não, mas não se alimente disso. Se alimente da palavra de Deus. Tire um momento. Tem 24 horas o dia. Tem adolescente, jovem que fica 12, 14, 18 horas num jogo. E quando convida para a escola dominical, né, torce o nariz.
Quando convida para um culto de ensino, torce o nariz. Coloque lá, por favor, João, capítulo 1. Todo mundo conhece esse versículo. Versículo 1 do primeiro capítulo de João. Paulo continua dizendo que a Bíblia é sagrada, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. No original, na cópia do original em aramaico, essa expressão no princípio está em princípio. Porque no princípio, ele está determinando, é a preposição em mais o artigo o. O o é um artigo definido, define. Mas eles tiram o artigo no original, não tem o artigo, só tem a preposição em princípio. Sabe por quê? Porque nós sabemos que princípio foi esse, que os céus e a terra foram criados. No princípio era aquele que é a palavra. Essa palavra, ela veio dos céus. Não é uma invenção do homem, ela veio dos céus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele era a palavra. O mundo foi criado pela palavra. Quando diz assim, no princípio Elohim criou os céus e a terra, ele deu uma ordem. A palavra bara, que é o princípio de tudo. O único criador que existe é Deus. Não existe mais ninguém que seja criador. Porque o que é criação? Criar é fazer surgir do nada, é fazer surgir aquilo que não existia, que passa a existir. Então ninguém mais cria, né? Ninguém mais cria, tudo se adapta. Não existe criação a não ser Deus. Quando Deus disse assim, que Deus criou os céus e a terra, Ele disse, eu quero que o céu e a terra existam. E passou a existir. É como você hoje, você veio para cá doente, Deus vai dizer para você, eu quero que essa doença saia agora, e ela vai sair. Eu quero que você libere o perdão agora, e você vai liberar o perdão. Porque é a palavra de princípio, é a palavra de início, é a palavra de origem, bara do Senhor. Veja lá o João, o mesmo livro, João 5:39. Vocês andam cuidadosamente, estudam cuidadosamente a Escritura, porque pensam que nela você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso aí está na NVI, na tradução mais tradicional está, examinai as Escrituras. O que é examinar a Escritura? É estudar cuidadosamente. Porque é nelas que você vai encontrar o que? Vida eterna. E são elas que testemunham a respeito de Deus. Eu não posso encontrar Deus, testemunho de Deus em outro livro. Eu não posso encontrar evidências da nossa divindade em outros livros. Só posso encontrar nas Sagradas Escrituras. Não estou dizendo para não ler outros livros. Veja aí o capítulo 17 do mesmo livro, 17 e 17 de João. Jesus foi fazer uma oração a Deus pelos seus discípulos. Quando eu li esse trecho a primeira vez, eu chorei. Porque eu disse, Jesus ama muito o ser humano. Você ora por qualquer pessoa, gente? Você intercede por qualquer pessoa? Não intercede. Às vezes é preciso pedir, olha, ora por mim, ora por fulano, ora... Não é verdade? Vamos ser sinceros. Mas quando você gosta de uma pessoa, ela esteja doente ou não, você intercede por aquela pessoa. Jesus era apaixonado pelos seus discípulos. Como Ele faz hoje, Ele é o nosso intercessor e está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós lá. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É por isso que Ele disse para os judeus, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade é Jesus, e Jesus é a palavra é Jesus. Está lá no mesmo livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo de João.
O 15, capítulo 15 desse mesmo livro. Vamos terminar o livro de João aqui, rapidinho. Está mais como estudo hoje, viu? Isso aqui era para ser na primeira sexta-feira do tema Nós Cremos, que eu não pude estar presente. O presbítero André ministrou uma palavra muito boa dessa noite, mas foi em outro texto. Veja lá o capítulo 15, versículo 15, versículo 5. É 5, João 15, 5. Ok. Olha que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu já vi um hino por aí que diz que Jesus, ele é o lavrador, mas ele não é o lavrador. Ele diz que o Pai que é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Então, alguns judeus tinham aceitado Jesus como Salvador, tinham crido que ele era o Messias, mas Jesus parece que estragou esse relacionamento quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: como nós vamos nos libertar se nós somos livres? Nós somos tão tranquilos, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, nós não precisamos se libertar, somos livres. Como tem crente assim, né? Que acha que porque vem para a igreja, que participa de uma igreja, de uma comunidade evangélica, já está salvo. Aí não lê mais a Bíblia, não ora mais, não evangeliza mais, não se santifica mais. Aleluia. A palavra de Deus é lâmpada. Vocês conhecem o Salmo 119? Abre lá o Salmo 119, no versículo 105. É o maior salmo da Bíblia Sagrada. Ninguém sabe quem escreveu. Há uma desconfiança que foi Davi, outro diz que foi Esdra, outro diz que foi Daniel. Ninguém tem certeza ainda, mas a maior possibilidade é que foi Davi. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não dá para nós andarmos nesse mundo sem a direção da palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus. E o versículo 10 e 11 do mesmo Salmo, 10 e 11. O 10 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha o que ele está dizendo: não permita, Senhor, que eu me desvie do teu mandamento. Aí o 11, ele diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tem algumas tradução que diz para não me desviar de ti, né? Para nós fecharmos essa mensagem, lá no capítulo 4 de Mateus, do versículo 4, para nós encerrarmos, pedir por licença no altar, tiver um hino para nós adorarmos ao Senhor. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, em jejum, sem comer nada. Alguns pregadores dizem que quando o diabo fez essa proposta para ele, ele não estava com fome, mas a Bíblia diz que ele sentiu fome naquele dia. Jesus estava com fome. Jesus foi tentado ali por 3 intervenções de Satanás. Como é que ele combateu? Jesus poderia, ele como era Jesus, presbítero Gisele, ele como é Jesus, ele poderia elaborar o discurso dele. Ele era Deus. Mas qual foi a arma que Jesus usou para combater Satanás? Que às vezes a gente não faz isso. Ele usou a palavra de Deus, ele usou as santas escrituras. Ele disse: tu não és o filho de Deus, porque o pessoal começou a chamar de filho de Deus para ele. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come e mata a tua fome. Jesus lembrou da escritura, lembrou lá de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, que Moisés fala para o povo: o Senhor, por causa da dureza do coração de vocês, o nosso Deus deixou vocês sem comida. E quando vocês pediram comida, diante da ingratidão de vocês com o Senhor, Ele mandou maná do céu para vocês. Ele não mandou aquele churrascão, arroz, feijão, não. Mandou maná, uma comida mais leve, para vocês aprenderem
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, da boca de Deus. Jesus lembrou desse versículo. Jesus estudou a Torá. Jesus era rabino, era estudioso da Bíblia. Ele poderia dizer: afasta de mim, Satanás. Não, ele usou: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Você pode passar 40 dias sem comer pão, sem comer massa nenhuma. Você pode sobreviver 40 dias sem comer pão. Mas tem uma coisa que não dá para sobreviver sem isso, sem se alimentar disso: é de tudo que sai da boca do Senhor. Da palavra que sai da boca de Deus, em hebraico significa qualquer coisa que sai da boca de Deus, qualquer coisa que Deus pronuncia. Quando Deus pronuncia algo, quando Ele sopra algo nos seus lábios, Ele nos alimenta, Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita, Ele nos restaura, nos restitui. Nem só de pão viverá o homem. Mas parece que a humanidade está correndo para isso, para querer viver só do pão. Jesus disse: não trabalhais somente pelo pão de cada dia. Ele disse também: vocês me buscam, disse para aquela multidão, por causa do pão, por causa dos milagres que eu faço. Vocês me amam só de lábios, o coração de vocês está voltado para a própria vida de vocês, o seu próprio interesse. E é isso que o diabo fez com Jesus, né? Tentou fazer, ofereceu fã. Primeiro ele tentou fazer Jesus tentar a Deus, colocou ele no pináculo do templo, da parte mais alta, e disse: te joga daqui então, filho de Deus, príncipe dos anjos, te joga daqui, não nada vai acontecer contigo, Jesusinho, porque também é escrito. Tu quer brigar com a Bíblia comigo? Eu também conheço a Bíblia. Satanás disse: também está escrito que o teu pai não deixará tu tropeçar em pedra nenhuma, porque ele mandará os anjos para segurar nas tuas mãos. Olha a briga teológica ali, bíblica, né? Eu disse: é, Satanás, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ah, tudo bem, eu já vi que tu não tem cavalo. Quando tu vai para as casas aí, tu pede abrigo, as pessoas te hospedam. Lá em Cafarnaum é o Pedrão que te dá uma força, te dá a casa dele. Em Betânia, Lázaro te acomoda lá na casa dele. Tu anda a pé porque tu não tem cavalo, tu é um pé rapado mesmo. Mostrou para ele: olha, a glória do mundo, o poder, a fama, o dinheiro. Ó jovem Jesus de Nazaré, jovem nazareno, eu te dou tudo isso, se tu quiseres. Que proposta irrecusável, hein? Que o diabo está fazendo, as pessoas estão caindo na malha de Satanás. Eu te dou tudo isso, como se toda a fama do mundo, todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo fosse tudo na nossa vida. Davi disse para Jesus, para Deus, no Salmo 51: Senhor, não precisa mais eu ser rei, eu abro mão da minha coroa de rei, do meu trono, do meu cetro. Eu abro mão da minha fama de rei, eu abro mão do meu poder de rei. Deixo tudo isso por uma única coisa: não afasta de mim o teu espírito. Devolve a minha alegria da salvação. Isso é tudo. A tua presença, Senhor, é vida. A tua presença que me alimenta, é a tua presença que me deixa alegre, é a tua presença que me deixa satisfeito, cheio de paz. A tua presença. Aleluia. O ministério de louvor estava ministrando louvor, eu estava ali sentindo a presença do Senhor. E Deus estava dizendo: a minha presença e a minha graça te basta, meu filho. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Disse Jesus. Se preocupem. Vocês olham o trigo no campo, quem é que dá aquela vestimenta bonita para o trigo? E as aves? Quem alimenta as aves? Ora, se um filho de vocês pedir um pedaço de pão, vocês sendo maus, perversos, ruins, vocês vão dar uma pedra para o seu filho? Se seu filho pedir um copo de água, você vai dar uma serpente? Não. Vocês sendo maus, vocês sendo pecadores, desobedientes, vocês não fazem isso.
Imagine o vosso Pai que está no céu. Salmo 103 diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa os teus pecados, é Ele quem provê todas as tuas necessidades, é Ele quem te guarda, te sustenta, te dá poder, te dá perdão, te leva para o céu, te dá promessas. É Ele. Está faltando nós renovarmos a nossa fé. Abacuque desesperado lá: Senhor, vem a fome, a miséria, a desgraça. O teu povo aqui, o teu povo que tu elegeste, Judá, está sofrendo. Os inimigos vão invadir Judá, vão nos escravizar. A gente vai procurar leite lá para tomar na vaca, não tem. Vão procurar o fruto na videira, não tem. Tem misericórdia, Senhor. Deus diz a Abacuque: para de clamar. Senhor, eu estou clamando porque é teu povo, tu elegeste esse povo, nós somos o teu povo. Abacuque, por causa da desobediência do meu povo, agora é que eu vou permitir mesmo que os babilônicos invadam, tomem posse, escravizem, destruam. Eu vou liberar a invasão do inimigo em Judá. Tudo bem, Senhor. Abacuque, tudo bem, Senhor. Tudo bem, tu tem razão. É um povo perverso, é um povo desobediente, é um povo mau, mas tem um grupo de justos. Como é que fica o justo, Senhor? Seria muita injustiça o justo sofrer isso tudo. Abacuque, é fácil, respondeu Deus. Diácono Luiz, o justo é simples. O justo viverá pela fé. É isso que nós temos que fazer nesses tempos ruins. Viver pela fé. Acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele supre a nossa idade. Acreditar que Ele nos perdoa, que Ele nos ergue, nos levanta do leito, nos levanta da depressão, nos enche de alegria, nos transborda do seu espírito. Você não está sozinho, como disse o hino no final. Deus não te abandonará. Antes do Ministério de Louvor ministrar, vou passar um vídeo de, eu acho que é 1 minuto, não chega a 2 minutos, ou 2 minutinhos e uns segundos aí. Aí, Marcos Vinícius, para fechar, não deixe de dar crédito a essa palavra de Deus. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz: abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%.
Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diga para você nessa noite: se eu já li a Bíblia, eu vou ler mais ainda. A pesquisa científica comprovou isso, amados. A Bíblia ficou 1000 anos acorrentada debaixo do altar. Só os sacerdotes tinham acesso. Agora você tem acesso, até pela internet. Para quem tem dificuldade para ler, não sabe ler, tem a Bíblia que é falada. Dá para ouvir, é audível. Para quem tem problema visual também. Enfim, tem Bíblia de... Só não lê a Bíblia quem não quer. Vamos ficar em pé, amados, enquanto o mistério de louvor. Vamos ler a Bíblia. Vamos nos alimentar da Bíblia. Vamos cheirar a Bíblia. Vamos beber a Bíblia. Vamos nos embriagar de Bíblia com a nossa família. Faça isso. Aleluia. Ela que transforma nosso coração, nossa vida. Ela que nos torna submissos a Deus, humildes.